O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tava pensando aqui, na primeira vez que eu falei sobre essa série no Instagram do Vida de Jornalista, eu postei a arte da capa, né? Aquela placa azul escrito "Lugar de Jornalista é na Rua". Não tem IA naquela capa não, tá? É uma foto real que eu fiz na rua e depois no Canva eu mudei o texto da placa. Mas até as sujeirinhas ali na placa fui eu que inseri. Eu tô falando isso porque essa postagem teve um alcance muito grande, muita gente comentou, fiquei bem feliz. E eu acho que isso tem uma explicação. Acho que passa um pouco por um sentimento que muita gente tem de que parte do nosso jornalismo pegou uma esquina aí meio preguiçosa, sabe? Com inteligência artificial, com ChatGPT. Outro dia teve até a colunista da Folha de São Paulo admitindo que a coluna é escrita por IA. Então essa frase, "lugar de jornalista é na rua", é quase uma reafirmação do que é a essência da nossa profissão, né? Esse ofício de apurar, de ir atrás da informação, de sujar o sapato, de se deslocar até onde a notícia está acontecendo. Essa série, de certa forma, também é sobre isso. Isso aqui é uma série, tá? Esse é o episódio 3. Se você ainda não ouviu o 1 e o 2, volta lá, começa do começo. Mas essa série é uma conexão com a rua, ainda que de um jeito simbólico, porque ela é sobre jornalistas que dão nome a várias ruas aqui na minha vizinhança. E eu tenho te levado pra rua, pra te contar a história dessas pessoas, as coincidências, as surpresas e tal. Hoje a gente vai falar bastante sobre esse espírito da profissão e eu ainda vou receber 2 convidados muito queridos que já você vai saber. Então você que tem essa curiosidade, você que olha para uma placa na esquina e fica se perguntando que nome é esse na placa, quem é essa pessoa, eu sei que você tem essa curiosidade. Então vambora, bora para nossa última caminhada nessa série. Pois é, eu já estou caminhando aqui na Avenida das Américas, agora no sentido da redação da Globo, de onde fica a redação da Globo hoje, que é logo ali na frente. Aqui atrás de mim está a rua Jerônimo Mesquita, que a gente falou no episódio 2. Aí depois da Jerônimo Mesquita tem um monte de rua com o nome de engenheiro, mas esse aqui não é o podcast Vida de Engenheiro, né? Então estou passando direto. E aqui do lado também tem várias ruazinhas com nome de pássaros. Rua Andorinha, Rua Gaivota, Rua Rouxinol, Rua Garça. Isso eu nunca tinha reparado, eu vi no Google Maps. Mas esse aqui também não é o perfil Aves do Brasil, né? Então também estou passando direto. Estou chegando aqui em mais uma rua com nome de jornalista. É a Avenida Senador Danton Jobim. Pois é, e esse não é um jornalista qualquer. Você já ouviu falar dele? Eu vou te contar a história. Danton Jobim, como diz o nome da rua, foi senador da República entre 1971 e 78. Ele morreu em 78 e nesse mesmo ano foi homenageado, dando nome a essa avenida. Você lembra que nos episódios anteriores apareceram uns nomes por aqui ligados ao Partido Comunista Brasileiro, PCB? O Danton Jobim é mais um nome de rua que dá pra gente considerar meio infiltrado num bairro conservador. Ele começou no jornalismo em 1923, no jornal O Trabalho, que era vinculado ao PCB. Poucos meses depois, ele foi trabalhar num importante jornal à noite e passou pelo Correio da Manhã, pelo Globo, a Crítica, o Diário de Notícias. E também teve uma trajetória na política, não por acaso a rua se chama Senador Danton Jobim. Nos anos 30, ele se afastou do PCB e apoiou a implementação do Estado Novo. Mas quando começou a censura no Estado Novo, ele mudou de lado e foi para a oposição. Ali ele foi se consolidando como um jornalista e político defensor da democracia. Tanto que décadas depois, com o golpe de 64, ele assumiu como presidente do jornal Última Hora, do Samuel Weiner, que na grande imprensa brasileira era um raríssimo foco de resistência à ditadura. E além da trajetória nas redações, o Danton Jobim também foi uma figura muito importante no ensino de jornalismo no Brasil. Ele foi um dos fundadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que naquela altura se chamava Universidade do Brasil. Foi o primeiro professor a assumir a cadeira de técnicas de redação jornalística nessa universidade. E ele defendia uma formação que unia a técnica e o lado humano com uma função social. Ou seja, é mais uma pessoa que lutou por direitos humanos, dando nome a uma avenida num bairro que recentemente ficou tão marcado, né, por figuras da política que desprezam os direitos humanos. Então foi mais uma grata surpresa, porque eu moro aqui há 13 anos e eu nunca tinha me atentado para o nome dessa rua. Isso aqui é um outro exemplo, essa Avenida Senador Danton Jobim, estou bem aqui na esquina dela, tem um recuadinho aqui que está um pouco mais silencioso, deu para parar para gravar.
ela é paralela a uma outra avenida bem aqui na frente, a Avenida Luther King, que obviamente é em homenagem ao Martin Luther King, o pastor americano, ativista político, né, que lutou pelos direitos civis. Também parece uma rua infiltrada na Barra da Tijuca. Aí essa Avenida Luther King faz esquina com a rua Rosalina Coelho Lisboa, que também foi uma ativista política e foi uma jornalista. Mais uma aí para nossa listinha. Pois é, só que para chegar nessa rua Rosalina Coelho Lisboa deu um trabalhinho, tá? Porque ela fica dentro de uma área fechada por uma cancela. Tive que parar na cancela, pedir uma autorização para entrar e dei uma caminhada até longa para dentro do condomínio para chegar nessa rua. A Avenida Luther King vai seguindo para dentro do condomínio até encontrar a Rosalina Coelho Lisboa, mas cheguei lá, vi a plaquinha, fiz a foto, então tá tudo certo, estou voltando agora para a Avenida das Américas para continuar a caminhada. Além de jornalista, a Rosalina foi escritora e ativista política, mas essa sim foi uma figura que lutou contra o comunismo, apoiou a Ação Integralista, que era um movimento de extrema-direita, transitou por diferentes áreas da política e foi um nome de confiança do Getúlio Vargas, inclusive nomeada por ele como a primeira mulher delegada para representar o Brasil no exterior. Mas depois, com a guinada autoritária do Getúlio, ela mudou de lado e foi para a oposição. E quando ela morreu, em 1975, virou o nome dessa rua na Barra da Tijuca. Essas ruas, Rosalina Coelho Lisboa, Avenida Luther King e Avenida Senador Danton Jobim, são bem na altura ali de onde fica a redação de esporte da Globo. Então é um caminho que eu fiz muitas vezes, ou a pé ou de bicicleta. Assim eu cumpro o que eu te prometi, que era fazer esses dois trajetos, né? Para os dois lados da Avenida das Américas, na direção das duas redações onde eu trabalhei. Mas o passeio ainda não acabou não, porque avançando um pouquinho mais, ainda dá para encontrar uns personagens bem interessantes. Então, bora pra rua de novo. Bom, agora eu já andei bastante, já passei do supermercado Guanabara, que é bem conhecido aqui na Avenida das Américas. E logo depois do mercado tem uma rua bem pequena que vai dar numa outra rua chamada Dalcídio Jurandir. É onde eu tô agora. É uma rua bem pequenininha, ela só faz uma curva assim, e ela faz esquina com a Avenida Celso Kelly. Celso Kelly também foi um jornalista, mais um, anota aí. Foi crítico de arte e escreveu a biografia do Portinari, do pintor Cândido Portinari. Celso Kelly é um nome bem importante. Mas voltando para essa rua pequena, a Dalcídio Jurandir, eu fiquei curioso para saber mais sobre ele, porque eu não conhecia, e aí eu fui fazer uma primeira pesquisa assim, bem superficial. E eu vi que ele é um escritor bem importante, um romancista da Amazônia, nascido no Pará. Ele morreu no Rio de Janeiro, e aí no ano que ele morreu, 1979, ele foi homenageado com o nome dessa rua onde eu estou agora. Uma rua bem pequenininha, mas eu fiquei curioso para saber mais. Fiquei curioso, inclusive, para saber se ele é muito conhecido no Pará, onde ele nasceu, né? Então vou fazer o seguinte, enquanto está passando o helicóptero aqui em cima, eu vou mandar um áudio pro meu grande amigo Leonardo Aquino, que já esteve aqui no Vida, no episódio da última temporada sobre inteligência artificial. Você ouviu o episódio Tem um Robô Me Ajudando? O Léo, ele é paraense, hoje ele mora em Recife, mas ele é nascido no Pará. Então vamos ver se ele me ajuda? Espera aí que eu vou mandar um áudio aqui para ele. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Tô de novo nessa situação de gravador numa mão, celular na outra. Vamos achar aqui o Léo, pronto. Leonardo Aquino. Fala, Léo, beleza? Como é que você tá, cara? Cara, eu tô aqui exatamente na rua Dalcídio Jurandir. Eu tinha te falado, né, que eu tava fazendo a pesquisa. Cara, primeiro eu vou te falar que o lugar aqui é coisa de gente rica, tá? Não é pouca coisa não. Dalcídio Jurandir tá bem parado. Cada condomínio aqui, cada casa, rapaz. Mas queria que você me falasse, cara, se ele é muito conhecido no Pará, o que você lembra sobre ele, enfim. Porque eu fiquei curioso, porque aqui no Rio, não sei se o pessoal conhece muito, eu nunca tinha ouvido falar, então fiquei curioso para saber. Me conta aí o que você sabe sobre ele. Valeu, um abraço. Vamos ver aqui se o Léo responde. Enquanto a gente espera a resposta do Léo, foi uma ótima surpresa essa rua, né? Uma rua em homenagem a um romancista paraense. É mais uma surpresa entre várias que a gente viu aqui nos episódios. Jornalistas, pioneiros do feminismo, gente que lutou contra a ditadura, gente que defendeu os direitos humanos.
E no episódio anterior eu te disse que eu ainda ia trazer aqui o Luiz Carlos Prestes, lembra? Que é considerado o maior nome do comunismo brasileiro, secretário-geral do PCB, foi perseguido e preso na ditadura do Estado Novo, foi companheiro da Olga Benário, que foi entregue pelo governo do Getúlio Vargas para a Alemanha nazista e depois morreu na Câmara de Gás. A avenida que leva o nome do Luiz Carlos Prestes fica ali pertinho de onde eu estava quando eu mandei esse áudio pro Léo Aquino. Na verdade, um pouco mais para frente. A homenagem foi feita em 1992 e de lá para cá foram várias mudanças ali nos trechos, mas continua sendo Avenida Luiz Carlos Prestes. Ó, o Léo respondeu o áudio aqui, hein? Vamos ver o que ele fala aqui sobre o Dalcídio Jurandir. Fala, Rodrigo. Tudo bom, amigo? Cara, que legal saber que o Dalcídio Jurandir tem essa menção a ele numa rua tão longe do Pará. No Pará ele é um escritor muito celebrado, cara. Eu lembro que na minha época de ensino médio, que se chamava ainda segundo grau, né? O Dalcídio estava sempre entre as leituras obrigatórias para o vestibular. Seja o romance chamado Chove nos Campos de Cachoeira ou um outro chamado Primeira Manhã. E fora isso, o Dalcídio ele dá nome a uma editora vinculada à imprensa oficial do Estado do Pará e também a um prêmio literário, que já aconteceu algumas vezes nos últimos anos. No Pará ele é muito conhecido mesmo e que bom saber que ele tem esse reconhecimento fora também. Valeu, cara, um abraço. Muito bom, Léo. Obrigado, cara. Obrigado aí pelo áudio. Muito bom ter você de novo no Vida. E é isso. Agora eu vou voltar para casa. Já andei bastante hoje, né? Sol na cabeça, ventania. Mas foi legal, foi legal. E para terminar, eu tô passando aqui, saindo, voltando para a Avenida das Américas. Já vai ter uma barulheira de carro aqui de novo. Mas acho que eu tô passando por um cruzamento que eu acho bem simbólico pra gente encerrar essa série. Andando aqui nas Américas, para um lado é a Avenida Jornalista Ricardo Marinho, que foi o irmão do Roberto Marinho, né, todo poderoso da Globo. E para o outro lado é a Avenida Jornalista Tim Lopes. E se a minha ideia era passar por essas ruas com nomes de jornalistas importantes e contar a história deles, né, acho que não podia ter um jeito melhor de encerrar essa série do que lembrando e homenageando o Tim. É um bom jeito de voltar para casa refletindo sobre a nossa profissão. E sobre o Tim Lopes, não sou eu que vou falar não. Para encerrar a série, eu chamei uma das nossas maiores jornalistas que conheceu de perto o Tim. Eu tô falando da grande Angelina Nunes, que foi inclusive coordenadora do programa Tim Lopes na Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Ela também é uma repórter investigativa, acompanhou todo o processo quando aconteceu o assassinato do Tim em junho de 2002. E esse caso, quando ele foi fazer uma reportagem sobre traficante na Vila Cruzeiro e acabou sequestrado e morto, essa história a gente já ouviu muitas vezes, né? Então o que a Angelina vai trazer aqui pra gente é o Tim Lopes vivo, o Tim Lopes jornalista, um cara que vivia intensamente essa máxima de que lugar de jornalista é na rua. Oi, Rodrigo, tudo na paz? Olha, o Tim Lopes, ele estava sempre olhando para onde a maioria não estava olhando, ou seja, ele estava sempre preocupado com o homem comum, com os problemas que aquele homem comum enfrentava. Então, as matérias dele, você percebe que é o problema de quem mora na favela, é o problema de quem trabalha na construção civil, ou então é quem se diverte no baile funk e ele faz realmente um apanhado, um mapeamento do baile funk no Rio de Janeiro, mas com um olhar generoso e não um olhar preconceituoso. Então eu acho que ele deixa para a gente alguns toques, né, de que o repórter tem que estar sempre de olho na rua, tem que estar sempre percebendo o outro, tem que estar sempre buscando uma história diferente, buscando uma conversa diferente e sempre preocupado com os direitos humanos, preocupado com o bem-estar da população. E o Tim deixou isso através de todas as matérias que fez. E é claro, um homem bem-humorado, que fazia umas pegadinhas interessantíssimas na televisão, que estava ali, sabe, se passando por um vendedor, um camelô, e sempre buscando aquela resposta inusitada, aquela coisa mais descontraída. Um cara que adorava o carnaval, né? E fez também matérias de carnaval.
Então eu acho que ele mostra para a gente também, né, o trabalho do Tim, o carioca. Né? Apesar de ele não ser carioca, ele é gaúcho, mas ele tinha uma alma de carioca muito forte, né? Um jornalista que a gente tem que pensar, pô, vamos dar uma olhada na obra dele, vamos dar uma olhada no que é que ele fez, para a gente aprender um pouquinho. Eu acho que é isso, a gente tem que estar sempre aprendendo com quem veio antes, para a gente saber para onde a gente vai caminhar. Obrigado, Angelina. Sempre muito bom ter você aqui no Vida. Aliás, para quem ainda não escutou, tem um perfil da Angelina aqui no Vida. Depois busca aí. O perfil começa com a história da Angelina nascendo dentro de um trem. Já começa assim, tá bom para você? E obrigado ao Leonardo Aquino, ao Rob Porto, que também apareceram aqui na série, trazendo bastante informação sobre esses personagens que estão nas placas. A ideia aqui era essa, né? Te levar para um passeio e por acaso foi aqui na minha vizinhança, mas podia ser aí na sua. Eu volto a te convidar para fazer esse exercício aí na sua cidade. Abre aí o Google Maps, dá uma olhada nos nomes das ruas aí em volta, ou se você souber tudo de cabeça, beleza? E vê quantos nomes você conhece. Aí os que você não conhece, faz uma pesquisinha superficial mesmo, só para saber quem foi. Se tiver alguma história boa por aí, me manda, quero saber. Quem sabe eu faço um episódio bônus da série com as histórias dos ouvintes. Você pode mandar a sua história pelo Instagram, pelo e-mail. O e-mail é podcastvidadejornalista@gmail.com. E o e-mail também vale para eu te passar informações sobre a oficina de podcasts que eu faço. Se você quer aprender todas as etapas de produção, planejamento, roteiro, entrevista, locução, além das turmas específicas, né? Tem turma focada só em roteiro, outra focada só em entrevista. Me chama que eu te conto melhor. E eu também tenho feito umas consultorias personalizadas, então se você tem um projeto de podcast e precisa de uma consultoria em alguma etapa, me avisa que a gente combina, beleza? E já que hoje a gente conheceu um romancista da Amazônia, o Dalcídio Jurandir, que é uma rua aqui pertinho, a dica da Rádio Guarda-Chuva de hoje é um podcast da Amazônia, o Afluente, do grande Bruno Tadeu. O Afluente voltou esse ano com episódios sobre os indígenas Mura. O Bruno é outro que sabe que lugar de jornalista é na rua, então pode ir lá ouvir que ele sempre entrega um material de muita qualidade. Ah, só para registrar, a trilha sonora dessa série é toda da Blue Dot Sessions, tá? E todas as outras etapas fui eu que fiz. A pauta, a produção, as gravações, a locução, a edição, as artes. Esse negócio dá trabalho. E eu ainda andei muito nessa série, né? Mas eu quero andar mais, eu quero saber as tuas histórias com as ruas aí da tua cidade. Então, bora trocar essa ideia. Conta pra mim o que você achou dos episódios, marca o Vida no Instagram, deixa um comentário aí no aplicativo e vamos nessa. Combinado? Obrigado e até a próxima.